e o programa Tayla Porto está no ar. E no programa de hoje nós temos a participação da doutora Ana Paula Barruffi, falando sobre consulta farmacêutica e as grandes vantagens dessa profissional. E estaremos também passeando pelos corredores de Gramado e Canela para o Festival de Cinema. Vamos conferir as imagens. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela participação, que faz parte da equipe da Psicocentro, que é uma clínica de autismo, que a gente já conversou com a doutora Simone, doutor Yuri, e foi uma entrevista muito proveitosa. E hoje um conteúdo que eu desconheço, que é a consulta farmacêutica. Tudo bem, Tayla? Muito obrigada pela participação, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, trazendo um pouquinho desse meu trabalho. Um olá a todos que também estão nos assistindo. Então, eu sou farmacêutica de formação, já tenho 12 anos de profissão, então tenho bastante experiência na gestão pública, pacientes que eu atendo no SUS, da parte clínica. E aí, conhecendo um pouquinho mais, evoluindo para esse novo mundo que a gente vem podendo ver, com o crescimento dos pacientes TEA e TDAH, e hoje estando dentro da equipe da Psicocentro, que é realmente uma clínica maravilhosa, é exemplo aqui para o nosso litoral de atendimento, de humanização, de realmente um cuidado com esses pacientes que realmente necessitam, não só de um cuidado, mas sim de um carinho, né, um olhar totalmente diferenciado. Então, eu sou farmacêutica clínica, já também iniciando o meu mestrado, nessa parte também que eu venho me identificando bastante, e venho trazer um pouquinho para vocês o que é a consulta farmacêutica. Que para nós aqui é uma novidade, né? E até eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto, muitas dúvidas eu tenho, e acredito que o pessoal de casa também tem as mesmas dúvidas, né? Essa é uma consulta nova, é uma atividade nova na área da farmacologia, é uma novidade ou já existia e nós não sabíamos? É bem por esse teu lado, né? Que já existia e a gente não sabia. Então, Tayla, o que é a consulta farmacêutica? Na verdade, o farmacêutico ele já está acostumado a dar as suas consultas muitas vezes no balcão das farmácias, principalmente das drogarias. Então, por exemplo, vou lá comprar um medicamento, às vezes uma vitamina em si, e o farmacêutico está lá e às vezes me dá essa consulta que muitas vezes achamos que é só uma orientação. Então, o que a gente precisa entender? O farmacêutico, para ele ir para o profissional de chegar num consultório farmacêutico, ele tem que realmente estudar. É o que eu venho fazendo há 12 anos. Então, me dedico para o estudo, também para a minha parte profissional, e eu consigo entender a importância do farmacêutico no consultório.
de o farmacêutico ter a segurança de cobrar a sua consulta farmacêutica. Inclusive, dentro desta consulta, existe um teste, doutora Ana Paula. Me fala sobre esse teste. Sim. Na minha parte, na minha consulta farmacêutica, que eu chamo de consulta farmacogenética, o que eu faço enquanto profissional? Eu vou atender o meu paciente num todo. Então, o farmacêutico geralmente é aquele profissional que o paciente chega e ele fala tudo. Se ele vai no médico, ele vai falar daquela especialidade daquele médico. Pro farmacêutico, nós conseguimos abordar o paciente num todo. Então, a gente começa bem de qualquer medicamento que ele vai usar, porque muitas vezes ele está usando um medicamento natural, que ele chama de natural, mas que pode interferir no medicamento referência, como, por exemplo, ele foi no médico para o estômago. E o médico prescreveu um medicamento para o estômago e ele está tomando um chazinho em casa e acha que não vai interferir, mas pode interferir. Então, na minha consulta farmacogenética, que eu faço os atendimentos na Psicocentro, eu abordo 3 pontos com os pacientes. O que a gente tem numa consulta farmacêutica com o teste farmacogenético, que é um segundo ponto da minha consulta. Então, a gente tem economia. Por que economia numa consulta farmacêutica? Porque o paciente vem tomando muitos medicamentos. Às vezes toma um que ele descobriu por um vizinho ou por um amigo, ou que ele foi no médico de uma especialidade e o médico não sabe que ele está tomando outro medicamento. Então a gente consegue nessa consulta, eu e o paciente, ver todo o medicamento que ele usa e a gente ir tirando aos poucos ou ir ajustando realmente aquilo que ele precisa. Então automaticamente ele vai ter uma economia. Então, ele vai economizar o seu dinheiro financeiro nisso e vai trazer benefícios para o seu tratamento. Outra coisa que a gente busca muito também é a questão de um tratamento personalizado. Por quê? Aí é onde a gente entra com o nosso teste farmacogenético. O que tu imagina, Tayla, que seria esse teste farmacogenético? Não tenho ideia, mas conversando contigo minutos antes, uma coisa interessante também, que a gente não tem ideia, é que a dose de um medicamento que eu tomo, de repente ela não é a mesma que seria para ti ou seria para o pessoal que está em casa. E isso também se descobre nessa consulta farmacêutica. Isso, aí durante a consulta a gente consegue avaliar ali as interações e o que eu trago além só da minha consulta, que não é só uma consulta, é a possibilidade da pessoa fazer esse teste farmacogenético. O que é esse teste farmacogenético? Ele é um investimento que eu digo para a vida de todas as pessoas. Que bom que se todos nós tivéssemos a condição de ter um farmacêutico, de fazer esse teste, o que nós iríamos fazer? Encurtar caminhos, ter assertividade nos medicamentos. O que esse teste farmacogenético me traz? Existem vários tipos, que ele pega classes de medicamentos, vamos dizer, tipos de medicamentos, né? Neste caso em específico que eu vou te falar do nosso TEA, do nosso autismo, que é o foco da nossa clínica, e do TDAH, tem o fármaco psicogenético, que são os psicofármacos. São classes de medicamentos que são usados para tratar este tipo de comorbidade. Então, por exemplo, eu vou fazer o teste neste paciente e o que o teste vai me trazer? Porque os medicamentos, eles são criados por um todo da população. Então, o médico dá o diagnóstico de TEA e ele vai prescrever um medicamento para TEA. Mas será que o meu gene está disposto a receber este medicamento na dose que eu preciso deste medicamento? Então, o que a gente faz nesse teste? A gente faz a coleta, vai para um laboratório específico e o que ele vai me dizer? Bom, a Tayla está tomando um medicamento X, só que o gene da Tayla é único. Então, eu vou personalizar conforme o gene da Tayla. Então, o que o teste vai me dizer? Bom, o gene da Tayla não pode ser o medicamento X, tem que ser o Y. Ou pode ser o medicamento X, mas tem que ser numa outra dose, muitas vezes ou a usual ou não. Vou trazer um exemplo de um caso clínico, um caso evidente, que a paciente tomava um certo medicamento e ela relatava que ela tinha insônia ou que ela sentia um efeito muito ruim. O que o teste nos trouxe? Que realmente aquele medicamento no gene dela, para o gene dela, é como se ela estivesse tomando o dobro. Então, este medicamento para ela era o dobro da dose. Então, ela estava tomando uma dose além do que o gene dela tolerava. Então, o que a gente viu ali também? Como ela tinha
uma questão com insônia devido à ansiedade, o que o teste me mostrou? Que não tinha a ver com a ansiedade. Então, ela não precisava de um medicamento para ansiedade. No caso dela, ela estava com um nível de cortisol muito aumentado, que dava a insônia e a ansiedade. Então, aí eu encaminhei para um médico específico, um médico que trabalha com os hormônios, que a gente chama de endócrino, que é importante também para os médicos saber que o farmacêutico ele é um aliado aos médicos. Então, o farmacêutico vai encurtar o caminho tanto para o médico quanto para o paciente. Então, encaminhei ela para o endócrino, para que o endócrino fizesse o manejo desses hormônios, assim, melhorando a qualidade do sono e diminuindo a ansiedade. E não realmente não precisando do medicamento que estava fazendo efeito contrário para essa paciente. E a impressão que eu tenho com esse teste é que tu não só economiza dinheiro, mas tempo também. Vai direto ao problema que realmente a pessoa tem, a doença ou o caso que deve ser tratado. E tem essa questão das pessoas de idade também, que normalmente tomam muito remédio. Esse teste seria bem interessante, bem útil nesse caso? Sim, com certeza. Indo para a nossa primeira parte ali, como tu me perguntou, vamos ter economia e economizar tempo, que é o que a gente precisa hoje, né? Precisamos até manejar o nosso tempo de tantas tarefas, enfim. O que a gente tem em economia? Economia de tempo, de dinheiro e assertividade. Vamos trazer mais uma vez o caso do nosso TEA, do nosso autismo, como a gente costuma falar. Imagina uma criança que ele vai toda semana no médico, o médico prescreve o medicamento, não dá certo, não tem resposta, e a mãe fica tentando dar o medicamento, muitas vezes tem dificuldade de dar o medicamento para essa criança porque ela não aceita. Muitos TEA que são não verbais é mais difícil ainda, né? Esse contato, esse cuidado. E o que eu vou ter ali? Realmente, para aquele paciente TEA, o medicamento XYZ é aquela dose para aquele paciente. Então, eu vou encurtar esse caminho. E falando nos pacientes ainda idosos ou até mesmo, hoje não precisa ser idoso para ter mais comorbidades e tomar muitos medicamentos. A gente tem visto isso muito, que é uma dos cuidados que eu tenho na consulta farmacêutica, é isso. Realmente mostrar para o paciente um terceiro ponto, a importância. Será que realmente esse monte de medicamento é importante para eu estar tomando? Será que eu preciso de todos esses? Então, a gente tem a questão de suplementação também, que entra com algumas vitaminas que às vezes prejudicam. Então, eu avalio toda a questão de exames laboratoriais também. E a gente traz os idosos. Imagina um paciente hipertenso, diabético, depressivo e muitas outras coisas. Quantos medicamentos ele vai usar? Será que esse monte de medicamento é para ele, é para o gene dele? O teste, ele me traz tudo isso. Então, tem várias classes que a gente consegue analisar. Tu pode fazer o teste total ou só de algum tipo de medicamento, enfim, isso a gente personaliza durante a consulta farmacêutica. Então, realmente, é um teste muito específico para cada pessoa. Já que somos iguais, sim, mas cada um tem o seu gene. E uma coisa muito importante é que o nosso código genético ele não muda. Então, realmente é um teste para a vida toda. Então, é a segurança para o médico, que o farmacêutico vai fazer esse encurtamento de caminho e vai entregar para o médico realmente os medicamentos que ele precisa prescrever. Então, ele vai ser assertivo e efetivo no tratamento. Maravilha, quero continuar a nossa conversa depois do intervalo comercial, mas antes vamos dar uma passeadinha pelo tapete vermelho em Gramado. Sul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Estamos de volta com o programa Tayla Porto. Hoje um assunto muito interessante, que é consulta farmacêutica com a doutora Ana Paula Barrufi, da Psicocentro, que é uma clínica que mora no nosso coração. Quero mandar beijos para a Mona, da Pousada Vila 505, para Carla Borer, Conexão Uruguai Serra,
Enfim, são tantos beijos que a gente gostaria de mandar, né? Eu vou começar a anotar e trazer aqui para vocês. Doutora Ana Paula, uma outra coisa que me veio agora à mente, é o meu caso, eu tenho problemas de estômago. Dependendo do medicamento, até um Torcilax, por exemplo, eu começo a sofrer antes de tomar o remédio. E isso também ajuda com esse teste? Bom, o que a gente traz, né, na consulta farmacêutica e no teste farmacogenético, que é o nosso terceiro ponto que a gente vai abordar. Bom, então não somente como a Tayla, eu tenho certeza que a maioria dos nossos telespectadores tem essa dúvida e tem esse medo. Então, qual é o terceiro ponto dessa consulta farmacêutica e do teste farmacogenético? O que a gente busca hoje? É um bem-estar? É qualidade de vida? É a certeza de que a gente está indo no caminho certo? Então, no teu caso, por exemplo, tem já um probleminha de estômago. Aí pega lá, às vezes deu um mau jeito na coluna, vai tomar um Torcilax. Não podemos até falar nomes comerciais, né? Mas como tu trouxe, esse é o que tu usa, enfim. Vai tomar um anti-inflamatório ou algum medicamento ali que vai agir na tua dor. Geralmente os anti-inflamatórios, eles já causam problemas gástricos, são os efeitos colaterais. Então, se eu estou tomando um medicamento que ele é para dor nas minhas costas e ele já vai causar dor no meu estômago, o que eu preciso pensar primeiro? Eu quero um bem-estar, eu quero tirar uma dor, eu não quero ter outra. Então, primeiramente, só devemos tomar medicamentos com orientação médica ou do farmacêutico. Neste caso do anti-inflamatório, realmente no teste farmacogenético, uma das classes que a gente vai avaliar nesse teste são os anti-inflamatórios. O que ele vai me trazer de resposta neste laudo? Se realmente este medicamento que tu trouxe o nome para nós, esse relaxante muscular, vai estar de acordo com o teu gene. Então, se ele estiver de acordo com o teu gene, ele vai ter uma redução no efeito colateral. Então, ele não vai te trazer tanto efeito colateral. Então, a gente vai ter ali realmente o nome do medicamento que tu pode e a dose que tu pode usar. Então, a gente tem, já é uma economia aí de tempo, porque tu vai ir lá e vai comprar o medicamento correto que tu precisa, claro que com orientação médica e do farmacêutico. Tu vai tomar o medicamento, vai melhorar e não vai piorar outra situação. Então, o que a gente busca com a consulta farmacêutica? São esses pontos. E o principal dele é que a gente tenha o bem-estar ao longo da nossa vida, tenha qualidade de vida durante a nossa jornada, né? E que a gente reduza realmente a quantidade de medicamentos e no momento que o médico me der o medicamento, você possa ter junto esse laudo, que ele vai ser teu, para o resto da tua vida, e o médico consiga entender o quanto que é importante para ele também. Porque eu tenho certeza que para os colegas médicos é uma segurança de ter um farmacêutico na sua equipe, tendo ali um teste como esse, que vai trazer para o médico a segurança na prescrição, que é isso que eu trago também. Então, eu, enquanto farmacêutica clínica, trazendo essa novidade, que realmente as pessoas não têm segurança, mas eu vou pagar uma consulta para o farmacêutico se eu posso ir no balcão da farmácia. Então, o que eu tenho visto agora durante essa minha nova jornada de trabalho, são colegas dizendo que como eles estão contentes de eu praticamente ser uma das primeiras a vir para um consultório farmacêutico, dando a segurança que o profissional farmacêutico pode cobrar pelo seu trabalho. Porque a gente é fundamental dentro de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, com médicos, com terapeutas, até mesmo lá na clínica, o pessoal faz lá na clínica o pessoal faz muito treinamento técnico, então a gente tem muito isso, né? Cada área vai treinar as equipes da Psicocentro para ter quanto mais conhecimento, melhor. Então, por exemplo, um terapeuta, ele ter a condição de saber que aquela criança, por exemplo, está tomando medicamento e o que ela pode trazer. Então, muitas vezes ela está agitada, não é pela questão em si da comorbidade, mas pelo medicamento que ela está tomando. Então, de trazer para vocês que estão hoje nos assistindo, a importância realmente nossa dos farmacêuticos, claro que minha enquanto profissional, né? E eu trago muito assim, Tayla, que é o que eu venho trabalhando, que eu gostaria, e eu tenho certeza, que daqui a um pouco todos nós vamos ter uma farmacêutica para chamar de sua, que é o que eu venho trazendo, né? As pessoas me acessam muito
pelo meu conhecimento, pela confiança que tem no meu trabalho. Então, eu já tenho muitas pessoas já agendando, entendendo a importância disso e a diferença que a gente traz para a vida das pessoas. Então, esse trabalho em equipe e a importância realmente para a comunidade de entender que o farmacêutico é um papel essencial na minha vida. Então, a mudança de comportamentos. Maravilha, e felizes estamos nós, da Summit TV, de ter a participação da doutora Ana Paula Barrufi, e com esse conteúdo interessante, que para mim é uma novidade. Os contatos aí da doutora estão na tela, sabendo que a Psicocentro tem 2 unidades, uma em Tramandaí e outra em Capão da Canoa. Então vamos prestar atenção na importância de tomar o medicamento certo, de não seguir receita de vizinho, receita de amigo, que isso não dá certo. Doutora Ana Paula, muito obrigada. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e convido a todos vocês para que conheçam mais, né? Conversem com seus médicos da importância disso. Deixo o convite para que vocês vão me conhecer o meu trabalho ali na clínica. Para qualquer outra dúvida realmente que surgir, os nossos contatos estão aí, eu estou à disposição. Muito obrigada. Maravilha! E eu convido vocês para dar mais uma voltinha no tapete vermelho em Gramado. E depois dessas imagens do 52º Festival de Cinema de Gramado, nós temos um profissional da área de odontologia falando sobre o sorriso das estrelas. Estamos de volta com o programa Tayla Porto, direto aqui da Rede de Comunicações Summit, televisão e rádio 98.1. E hoje convidados importantes, assuntos interessantes e novidades. E estamos revisitando o Festival de Cinema, gente bonita, gente sorrindo e sorriso perfeito. E eu quero saber se é possível ter um sorriso de cinema, ter um sorriso de artista. E por isso eu trouxe como convidado especial do programa Tayla Porto de hoje, Dr. Ricardo Tafarel. E quero já iniciar agradecendo a sua participação e já iniciando com uma pergunta. É possível ter um sorriso saudável e bonito? Tudo bem, boa tarde. Muito contente aí com o convite para fazer essa entrevista, né? Uma área que a gente trabalha, estou formado aí há 12 anos, né? Então é bem legal essa parte aí de falar sobre o sorriso, né? Tão importante que é para todos hoje, né? Um sorriso bonito, perfeito, né? E respondendo a sua pergunta, sim, é possível ter o sorriso perfeito, sorriso dos sonhos, desde que seja com planejamento adequado, com um profissional capacitado para realizar o procedimento, enfim, né? E sim, lhe interrompendo, não basta ter um sorriso bonito e perfeito, tem que ter um sorriso saudável. E aquele velho ditado que a saúde começa pela boca. Isso também quer dizer com os dentes, né? Com uma mastigação perfeita. É isso, doutor? Com certeza. Não adianta ter o sorriso bonito hoje, esteticamente falando, né? Sendo que o paciente sente dor ao mastigar, não tem uma mordida legal, não tem uma autoestima, até falando nisso, né? Confiança também. Então, o sorriso perfeito hoje vai muito além da parte estética, né? E sim, tem muito mais relação com a parte funcional, até para manter uma longevidade do sorriso, né? Tem que estar tudo alinhado, tudo harmônico, né? Para ficar um sorriso bacana. E o sorriso perfeito é aquele que o paciente sente confiança em sorrir, né? E uma coisa interessante que nós já havíamos recebido indicações do Dr. Ricardo Tafarel, e quando nós chegamos aqui, o nosso querido Ângelo Galhardo já abriu os braços, lhe dando um abraço. Então, realmente, a gente soube escolher o profissional da área de odontologia para trazer aqui e falar mais sobre o sorriso, né? Sobre os dentes perfeitos e saudáveis. O que a gente pode... como que funciona, por exemplo? Eu tenho um problema na minha arcada dentária, ou eu tenho um dente que caiu, ou eu tenho um dente doendo. Qual seria o primeiro passo? Principalmente para quem tem medo. Existe ainda medo de dentista? Bastante. Existe muito medo de dentista ainda. Acho que em torno de uns 70% da
dos pacientes que procuram têm algum receio ou traumas de infância, né, sobre o dentista. E a gente inicia o tratamento hoje, tanto estético quanto funcional, no caso o paciente tem uma dor, ou enfim, não somente falando na parte estética, né? A gente faz uma avaliação completa, dente por dente, a gente faz um estudo personalizado para cada paciente, então hoje em dia tem que estar tudo alinhado, né? Não existe só o dente bonito hoje, né? Então tem que estar tudo em conjunto, tanto a parte gengival principalmente, né? Quanto a parte da saúde bucal, né? Com certeza. E mudou muito, doutor Ricardo Tafarel, a odontologia. Ela evoluiu, o equipamento evoluiu, a própria resina. Conta um pouquinho dessa história da odontologia para a gente. Com certeza. Hoje em dia já tem resinas, né? De alto brilho, onde a gente consegue entregar um sorriso para o paciente bem bonito, bem saudável. Existem inúmeras técnicas de fazer o tratamento estético hoje, né? Existe tanto a parte de resina quanto a parte de porcelana, né? Então, dependente de cada indicação, cada paciente tem indicação para um tipo de tratamento. Hoje a procura maior está sendo a parte das resinas por ser menos invasivo, né? A parte da porcelana a gente precisa fazer um leve preparo no dente, um desgaste, né? Bem minimamente invasivo. E a resina a gente não precisa fazer esse desgaste, a gente consegue fazer alguns ajustes de adequação para a gente ter um sorriso mais harmônico, mais bonito, que esteja em função, né? Agora me fala um pouquinho sobre a clínica Ricardo Tafarel, a clínica odontológica, quais os serviços profissionais, qual a preocupação, né, no atender o paciente. A gente abriu uma clínica com minha esposa faz 3 anos, a gente tem a ZT Odontologia, ela é localizada na rua Faustino João Pereira, 315, nos fundos da Casa da Lavoura, que é uma agropecuária bem conhecida aqui na cidade, né? Então a gente tem todos os tipos de procedimentos ali odontológicos na clínica. Eu tenho parceiros que fazem a parte de implante, parte cirúrgica, né? A parte de aparelho tanto convencional quanto aqueles aparelhos invisíveis, né? Então a gente tem uma equipe bem qualificada para entregar sempre o melhor para o paciente, né? Tanto a parte de tratamento de canal, sou eu que realizo, parte de estética, assim, que é uma das áreas que eu estou muito contente em poder transformar a vida dos pacientes, né? Melhorar a autoestima, enfim. Então a gente tem um serviço bem personalizado ali no consultório, e a gente tem praticamente todas as áreas ali para entregar um saúde bucal para o paciente, né? Que maravilha. Eu vou lhe contar uma experiência minha, né? Que esses tempos eu tive um problema dentário, né? E aí fui em um profissional, fui em outro, e eu não senti assim aquele acolhimento na clínica, sabe? E isso já conversando com o doutor, a gente sente que realmente a clínica oferece, porque o paciente já chega no consultório odontológico, já chega, como a gente falou, com um pouquinho de receio, né? Sim. Então, desde a parte de atendimento, ter todos os serviços ali centralizados, eu acho que isso é uma tranquilidade também para o paciente, né? Com certeza. E hoje em dia é importante o paciente entender o tratamento, né? Explicar, desde que me formei, né, eu sempre tento explicar para o paciente todos os detalhes do tratamento, como funciona, tentar deixar o paciente mais tranquilo, né, em relação à consulta, porque o paciente chega um pouco apreensivo, né, porque ele abre a boca ali e não sabe o que vai acontecer, né, então hoje em dia é importante o paciente entender bem o tratamento para ele se sentir tranquilo e confortável na consulta, né, isso é bem importante, é uma coisa que eu friso bastante ali no consultório, meus pacientes sabem que eu falo bastante, explico bastante, então tento deixar o paciente bem tranquilo em relação ao procedimento, enfim, eu acho que é isso aí. Dr. Ricardo Tafarel, muito obrigada, é um prazer ter a sua participação, a sua capacidade, né, na área de odontologia aqui no nosso programa, as suas dicas de saúde bucal, e fica aí então mais algumas imagens do consultório maravilhoso. Muito obrigado, Thalia, pelo convite, né? E queria deixar aqui, quem quiser ter um sorriso bonito, um sorriso perfeito, natural, um sorriso saudável, pode me procurar, com certeza que será muito bem atendido e pode contar com a minha capacidade de
de entregar um belo sorriso aí para vocês. Com certeza, os contatos do Dr. Ricardo Tafarel estão na tela e até o próximo.